Bem, eu me chamo João Gabriel, sou aluno de Letras na Faculdade de Formação de Professores, na UERJ São Gonçalo. E vim juntamente com meu amigo Paulo Roberto explicar a vocês sobre um pouco sobre a redação da UERJ, tá? Como você pode fazer uma conclusão, aliás, da redação da UERJ. E para embasar nossos argumentos, nós vamos usar a obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Ela era uma escritora e poetisa brasileira, que nasceu em Sacramento, um lugar em Minas Gerais, tá bom? Carolina escreveu várias obras, no entanto, ela é conhecida pela obra que nós vamos trabalhar aqui, o importante e doloroso livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. E o livro retrata sobre o seu cotidiano na favela do Canindé, em São Paulo, onde ela cuidava dos seus três filhos, Vera, João e José Carlos, tá? E lá convivia com diversos conflitos de um aglomerado de pessoas marginalizadas pelas altas sociedades, pelas altas classes, perdão, das sociedades brasileiras dos anos 50, tá bom? Neste slide, vamos analisar a obra. E, juntamente com meu amigo, a gente separou três fatores cruciais que estão presentes na obra, tá bom? Que são a classe social, a raça e o gênero. Primeiramente, vamos retratar a classe social. Carolina fala no seu diário como é viver em um lugar onde as pessoas sofrem com o descaso político, possuem uma má alimentação, isto quando conseguem algo para comer, não têm um lar digno para viver, entre outros tristes fatores. Falando um pouco da classe social, ao longo da história a gente percebe que ela critica muito os políticos. A Carolina Maria de Jesus é uma pessoa descrente na política, porque independente do lado político, né, dos partidos políticos que os agentes políticos estão inseridos, ela acredita que todos eles são iguais. Ela tem uma certa desesperança na política, como acontece muitas vezes hoje em dia com algumas pessoas. E aí, esse descaso político acontece da seguinte forma: os políticos vão ao bairro dela do Canindé em época de eleição, e quando se elegem, conseguem os votos, porque pintaram uma rua, né? Asfaltaram uma rua, pintaram uma calçada, enfim, fizeram a obra de alguma casa, né, que estava precisando, ou então, enfim, essas coisas que acontecem em época de eleição que a gente já está careca de ver, ela começa a ficar descrente, porque estes caras que se elegeram com promessas e promessas e promessas acabam meio que, entre aspas, esquecendo de quem os elegeu, né? E isso culmina em várias coisas, em as pessoas não terem o que comer, as altas classes se alimentam tanto em casa quanto em caros restaurantes, né? Aí já é algo da realidade mesmo, né? Não está presente na obra essa parte das classes altas, mas a gente tem esse conhecimento. E agora é algo que está presente na obra: as pessoas que vivem na periferia, na favela, mal têm o que comer, né? Mal tem que fazer fila para poder ir buscar água, e às vezes comem do lixo. Isso quando algumas pessoas. E aí acaba tirando aquela dignidade de viver, né? Como se você fosse um simples animal, não fosse uma pessoa digna de ser chamada de ser humano, né? Você perde a sua humanidade. E também culmina em não ter um lar digno para viver. Ou seja, você não tem condições residenciais de enfrentar os problemas da vida, né? Os problemas naturais, né? Da natureza, como chuva intensa, né? Ou então aquele calor exorbitante que faz nas épocas de verão. Então, são tristes fatores que são pontuados na obra, que são muito interessantes para você falar na sua redação em geral e também retomar na conclusão. Aí a conclusão a gente vai falar um pouco mais para frente, mas já é uma dica que eu vou dando agora para vocês se situarem, tá bom? Vamos para o próximo slide agora e vamos falar da raça. Pois bem, o segundo fator encontrado por mim e Paulo Roberto é a raça. Mesmo com o fim da escravidão, o Brasil ainda não fez a tal reparação histórica que já deveria ter sido executada desde a assinatura da Lei Áurea, lá em 1888, a lei que libertou os escravos, assinada pela Princesa Isabel, tá? Desta forma, Carolina, assim como seus vizinhos e suas vizinhas, negros e negras, lutam contra este racismo estrutural diariamente, em que os negros ocupam as classes mais baixas da nossa conjuntura social e sem muita perspectiva de vida, uma vez que a propaganda vendida para os brancos de vida próspera não é a mesma vendida para a população afro-brasileira. Ou seja,
É muito comum a gente ver, né, em muitos momentos, a população negra sendo associada com os serviços, como é que eu posso dizer, braçais. Né? Vamos ser bem claros: a população branca é ensinada a comandar e a população negra é ensinada a obedecer, vamos dizer assim. E é como é que eu posso dizer, uma supressão, uma opressão, né? Uma opressão a uma classe que é muito cruel. Né? Você não dá perspectiva de vida para essa pessoa prosperar na vida. Não que, vamos pegar exemplo de profissões aqui braçais: faxineiro, gari, segurança, né? Atendente de loja, não são profissões ruins, vamos dizer, na seguinte questão: são profissões que pagam seu salário, são profissões boas. No entanto, você ser destinado somente a isto, você não ter a opção de fazer uma faculdade, né, um ensino superior, ou então até de terminar o ensino médio, você não ter a opção de ocupar um cargo político, né, do alto escalão, ou até um alto cargo numa empresa, numa instituição, sabe? Você não ter essa imagem associada, você não vê muitos negros médicos, não vê muitos negros advogados. Isso é uma realidade cruel devido à reparação histórica que ainda não foi feita no nosso país, né? E é um ponto muito interessante que a Carolina toca em vários momentos do seu livro. E, como eu disse, é um ponto interessante que você também pode citar na sua redação e reafirmar na conclusão, tá bom? Agora, o terceiro e último aspecto é o gênero. E, para debatermos o gênero, vamos pensar na seguinte questão: imagina a dificuldade que é ser pobre. Creio que muitos de vocês sabem dessa dificuldade. Eu também sei. Beleza. Segura este ponto. Pois bem, imagina agora a dificuldade em ser pobre e negro. Dois pontos. Mantenham na mente. Agora imagina a dificuldade que é ser uma mulher pobre e afro-brasileira. Pois é, meus amigos. Carolina Maria de Jesus conviveu com estes três tipos de preconceito durante toda a sua vida, tendo o preconceito social e racial por parte dos homens e das mulheres brancos e brancas, e o machismo por parte dos dois tipos de homens, os homens negros e os homens brancos. Tá bom? É comum ler no Quarto de Despejo Diário de uma Favelada que, em alguns momentos, a escritora teve sua capacidade intelectual questionada por muitos indivíduos só pelo fato de ser uma mulher pobre e negra, moradora da periferia. Ou seja, a gente percebe no livro, e até hoje, se a gente for estudar a vida da escritora, as barreiras que ela precisou derrubar para poder se consolidar no cenário da literatura, conseguir ter uma importância na nossa vida, né? Na vida de milhões e milhões de brasileiros. E isso não acontece só com ela, isso acontece com muitas, mas muitas mulheres negras no nosso país. Também fruto do racismo estrutural, devido à falta de reparação histórica, que não foi feita até hoje. Claro, tem algumas ações afirmativas que tentam equalizar as raças e as classes, mas infelizmente não são suficientes ainda por N fatores. Isto já é um outro tipo de debate. Vamos nos concentrar isso aqui. Ao fato de classe, ela ser uma mulher pobre, também devido à reparação histórica, e também ao fato de ser uma mulher, né? Que ela enfrenta, vou chamar esse termo aqui, vamos dizer, de machismo estrutural, vamos dizer assim, que é a mulher na base, né, e o homem no topo, comandando, né? Ou seja, os homens, vamos dizer assim, os homens oprimem as mulheres para vamos ofuscando o trabalho intelectual delas. E imagina, se isso já acontece com mulheres brancas com muita frequência, imagina com as mulheres negras. É uma triste, lamentável realidade no nosso país. E este terceiro aspecto também é muito importante a ser debatido caso este livro caísse na sua prova. Caso fosse o livro da redação, do exame discursivo. Tem muitos temas a serem debatidos, né? Muitas coisas que vocês poderiam usufruir deste tema do gênero
na hora da sua argumentação e também que você poderia retomar na sua conclusão, tá bom? Agradeço por terem me acompanhado. Eu vou por aqui e agora vocês ficam com meu amigo Paulo Roberto, tá? Muito obrigado pela atenção. Tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite. Tchau.